Bom, boa noite a todos os vereadores e vereadora presente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Davi, meu filho que faz presente. Boa noite, Vanessa. Acho que Vanessa e Bárbara, que está presente, Caleb. Boa noite a todos os ouvintes da Paraíso FM. Em nome de Deus, do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Quero pedir ao segundo secretário que faça a leitura do texto bíblico. Senhor presidente, Salmo 150. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento a obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos. Louvai consoante as suas muitas grandezas. Louvai o som de trombetas. Louvai com saltério e com harpas, louvai com adufes e danças, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. A leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 10 de abril de 2023. Quero pedir ao primeiro secretário, Vitor Hugo, faça a leitura. Ata da 11ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, folha de 001 a 004. Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2023, na dependência da Câmara Municipal, situado na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 11ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente, estiveram presentes na sessão os seguintes vereadores e vereadoras: André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Correia da Silva, Renata Novaes de Freitas e o vereador Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Estava ausente da sessão com falta justificada os vereadores Agenor da Silva Bastos Neto, Eliomar Bertoldo Siqueira e Marlone Dias Bernardes. Verificando a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente declarou aberta a sessão e pediu ao vereador Marconei Correia que procedesse à leitura do Salmo 40. Em seguida, pediu ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Vitor Hugo, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 28 de março de 2023. Após a discussão, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou as fases dos expedientes do Executivo, momento em que foi apresentado o ofício do gabinete 077/2023, convidando a Câmara Municipal para a audiência pública a realizar-se no dia 14 de abril para a discussão da Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, e não havendo mais nenhum documento para ser apresentado, passou então a fase do expediente dos vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: requerimento HG 002/2023, de iniciativa da vereadora Helena Gomes, solicitando ao Poder Executivo que seja encaminhado a essa Casa de Leis a cópia do cardápio da merenda escolar de todas as unidades de ensino da rede municipal. Após a discussão, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação HG 003/2023, iniciativa da vereadora Helena Gomes, solicitando ao prefeito que sejam realizados os estudos necessários para proceder com a manutenção na estrutura física do prédio onde atualmente funciona a Escola do Sertão, uma vez que os problemas como de iluminação fraca nas salas de aula
estão prejudicando o desempenho dos alunos. Após a discussão, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação HG 04004/2023 de iniciativa da vereadora Helena Gomes, solicitando ao Executivo Municipal que proceda com uma operação tapa-buracos na rua do Povoado Moinho. Após a discussão, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação MC 002/2023, de iniciativa do vereador Marconei Correia, solicitando ao prefeito que seja feito os estudos necessários com vistas e implementar nos prédios públicos do município sistema de energia fotovoltaica. Após a discussão, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação RF 001/2023, de iniciativa da vereadora Renata de Freitas, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que proceda com o patrulhamento e cascalhamento residencial Eldorado 2. Após a discussão, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase de expediente de terceiros, ocasião em que foi lido o ofício número 05/2023, solicitando a indicação de um titular e um suplente para a composição do Conselho Comunitário do Centro UNB do Cerrado. CC biênio 2023 a 2025. Neste momento, o presidente informou que a indicação serão deliberadas nas próximas sessões, com a presença de todos os vereadores. Não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, passou-se as informações da presidência. Momento em que o presidente anunciou a ordem do dia para o dia 11 de abril, para a primeira discussão e votação ao projeto de lei do PL 001/2023, o qual dispõe sobre a qualificação de atividades como organizações sociais e de outras providências. E não havendo mais nenhum informe, passou-se imediato a fase de tribuna dos vereadores, momento em que a vereadora Renata de Freitas expressou a satisfação em retornar aos trabalhos legislativos após o período de licença maternidade. Falou rapidamente sobre os desafios dessa nova fase, uma vez que a recomendação Organização Mundial da Saúde para a amamentação exclusiva é de 6 meses. A licença maternidade ainda tem duração de apenas 4 meses. Agradeceu a compreensão dos munícipes pela ausência, agradeceu a presença do Murilo Aleixo, membro do mandato permacultural, informando que o mandato coletivo está à disposição da população. Parabenizou a nova mesa diretora da casa, parabenizou também ao vereador André Luiz, que concorreu à eleição para a presidência da casa. O vereador André Luiz iniciou sua fala dando as boas-vindas à vereadora Renata de Freitas e ao seu filho Caluanã. Em seguida, destacou algumas reuniões que acontecerão ao longo da semana, que passou entre elas uma reunião com o prefeito municipal, com a secretária de saúde e a equipe técnica das pastas, onde foram discutidos diversos assuntos. Entre os temas foi falado sobre o sistema de agendamento nos postos de saúde, onde foi explicado acerca da existência de vagas de encaixes nas unidades para os casos emergenciais. Foi abordado ainda a necessidade de um novo servidor para efetuar a limpeza do hospital municipal após as 18 horas.
Foi discutidos as estratégias para atendimento durante o feriado da Semana Santa. Foi solicitado ao prefeito o cumprimento da lei de sua autoria, o qual é obrigatório a listagem dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na farmácia básica, forma a disponibilizar um link de acesso contemplando toda listagem de medicamentos para facilitar o acesso da população. Cobrou ainda a construção de uma garagem para abrigar a frota dos veículos da saúde, conforme indicado. O expediente de sua autoria encaminhou ao Poder Executivo, considerando que o SAMU possui um sistema de refrigeração acima do teto, o qual se encontra destruído devido à exposição ao sol e chuvas. Finalizou falando sobre uma reunião que aconteceu no distrito de São Jorge com a presença da população e da Polícia Militar. Em relação ao policiamento para a Semana Santa, falou sobre uma viatura específica destinada a atender casos de Maria da Penha. Viatura essa em que todos os serviços serão estendidos para o distrito de São Jorge. O vereador Marconei Correia iniciou sua fala lamentando o descumprimento da lei orçamentária anual, uma vez em que as emendas impositivas encaminhadas ainda não foram executadas. Avaliou a situação como desrespeitosa, considerando todo o estudo feito pelos vereadores. Falou ainda sobre o descumprimento da lei da autoria do vereador André Luiz, que torna obrigatório listagem dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na farmácia básica. Lamentou também o fato da lei de sua autoria, que instituiu a Semana da Agricultura Familiar, está sendo ignorada, considerando que durante a Semana do Meio Ambiente que passou, não foi realizada nenhuma ação da Prefeitura. Finalizou dizendo que aguarda um posicionamento diferente do município diante dessas questões durante este ano. O vereador Vitor Hugo desejou boas-vindas à vereadora Renata de Freitas e seu filho Caluanã. Finalizou com um convite aos vereadores e vereadoras para participarem de uma audiência pública a realizar no dia 11 de abril com a presença de presentes do INCRA, representantes do INCRA, da SEMAD, associações locais, horário de 10 horas às meio-dia no polo da UAB, para tratar-se de assuntos relacionados ao assentamento Exusa Docelina Folador. A vereadora Helena Gomes usou rapidamente a tribuna para desejar boas-vindas à vereadora Renata de Freitas, e não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se à fase de ordem do dia. E não havendo nenhum assunto a tratar, o presidente passou para a fase de explicações pessoais. E não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra, o presidente deu por encerrado a sessão, convocando a próxima sessão para o dia 11 de abril, no horário regimental de 20 horas, tendo como ordem do dia a primeira discussão e votação do projeto de lei PL 001/2023, o qual dispõe sobre a qualificação de atividades como organizações sociais e de outras providências. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida achada conforme vai à imprensa em 4 folhas, com o timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 004, assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes na reunião. Bom, algum vereador tem alguma correção para ser feita na ata? Vereador Marconei. Presidente, só conferir uma parte que, quando está mencionando a Semana da Agricultura Familiar, tem uma parte que parece que está Semana do Meio Ambiente. E teria que substituir, que não é Semana do Meio Ambiente. Esse é isso mesmo, no finalzinho já.
Semana da Agricultura Familiar. A lei não menciona a Semana do Meio Ambiente. Tá, então, tem mais algum vereador que tinha alguma correção para ser feita? Bom, no tema, acho que nós pode aprovar com as correções a ser feitas. Como vota vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Eliomar? Bom, presidente, eu estava ausente ontem, né? Eu acho que ele, não sei se eu tenho direito a voto, porque eu não estava presente na sessão, né? Então, o vereador Marconei? A favor. Bom, então a ata foi aprovada por 5 votos a favor e 3 a ausência justificada, né? Que vereador Agenor, vereador Pastor Marlone e vereador Eliomar. Bom, expediente do Executivo Municipal não temos. Expediente dos vereadores. Tem requerimento RF 01/2023. Quero pedir ao primeiro secretário que faça a leitura. Requerimento RF 01/2023. Excelentíssimo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, considerando a emenda impositiva apresentada o ano passado, destinada à construção de cobertura dos ecopontos, conhecido como pontos de entregas voluntárias de materiais recicláveis, a vereadora que se subscreve em conforme o texto regimental vigente, depois de ser ouvido pelo plenário desta casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito que faça a gestão necessária com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que seja encaminhada a essa Casa de Leis as informações acerca do andamento do processo de compra do material, bem como a liberação de recursos para efetuar a cobertura dos ecopontos. Sala das Sessões, 11 de abril de 2023, vereadora Renata Novaes de Freitas. Preferência da palavra, vereadora Rene. Boa noite a todos e a todas, nobres colegas, ouvintes da Rádio Paraíso FM e funcionários e funcionárias aqui da casa. Boa noite, Murilo, Priscila, menininha linda, e o filho do presidente também aqui presente. Esse requerimento é justamente um puxadinho do requerimento apresentado ontem pelo colega Marconei, porque a nossa emenda impositiva teve dois lados, né? Um foi implementado, que foi com relação à castração animal, então esse dinheiro foi utilizado, mas a segunda parte foi para os PEVs, para os pontos de entrega voluntária, espalhados na cidade, para que houvesse então uma cobertura justamente para o período das chuvas. Em reunião junto com o Súria, da Recicle Alto, e com a Adão, secretário de Finanças, ficou então acordado que durante esse período de chuva os pontos iam estar cobertos. Para minha surpresa, entrei em contato ontem com o Súria e ele disse que alguma coisa está parada dentro da Secretaria do Meio Ambiente que não está caminhando. Então, queria justamente entender o que é e se já há previsão para que essa emenda seja de fato implementada. Então, peço aos nobres colegas que me acompanhem votando positivo essa matéria. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do requerimento? Bom, não tem como voto o vereador Agenor. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, presidente. Vereador Eliomar. Por favor, presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Vitor Hugo. A favor, presidente. Bom, então o requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, né? Quero dar boa noite, Priscila, quando estava dando boa noite, você não tinha entrado aí ainda no plenário, e boa noite ao senhor que acabou de chegar aí também. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Indicação RF 02/2023. Quero pedir ao primeiro secretário que faça a leitura. Indicação. Indicação RF 02/2023. Excelentíssimo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal Alto Paraíso de Goiás. Senhor presidente, considerando as reclamações munícipes
após constar a situação de algumas ruas do município, em especial a Rua das Nascentes, a vereadora que subscreve indica na forma regimental vigente e depois de ser ouvido pelo plenário dessa casa que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizada uma operação tapa-buracos na Rua das Nascentes, uma vez que trata-se de uma rua comercial com fluxo intenso de veículos e pedestres. Indico ainda que seja feito um levantamento a fim de proceder com a manutenção de outras vias do município que necessitavam de reparos imediatos. Sala da sessão, 11 de abril de 2023, Renata Novaes de Freitas. Com preferência da palavra, a vereadora. Obrigada, presidente. Ontem, após apresentar uma indicação com relação... eu acho que essa daqui também é uma indicação. Está escrito aqui... Ah, não. Acho que você leu uma indicação, né? Tá. Ontem, então, após apresentar a indicação para cascalhar a rua, as ruas do Eldorado 2, recebi algumas mensagens com referência à Rua das Nascentes, que está o estado bem precário nessa rua. E aí outros munícipes começaram também a nos procurar, dizendo que a cidade, depois das chuvas, né, sempre fica esburacada. Então, para que não se espere muito tempo até que esse problema seja resolvido, ou seja, que essa operação tapa-buracos possa começar o quanto antes. Mais algum... Terminou, vereador? Mais algum vereador gostaria de falar a respeito da indicação da vereadora? Bom, senhor presidente, Vereador, marca a palavra. Só para comentar um pouquinho rapidamente, não podendo falar que eu estou gripado, com a garganta bem ruim, mas com relação a essa emenda, vereadora, eu já estive conversando junto às pessoas responsáveis dessa indicação e realmente o que está necessitando é só parar as chuvas, porque não dá para fazer o serviço de tampa-buraco e nem cascalhamento nessa época de muita chuva. O que você faz, vem uma chuva como essa que teve há 2 dias passados e leva todo o material, né? Mas a programação da prefeitura e também lá do Eldorado, se a vereadora deve ter percebido que lá tem um local que tem guardado lá um monte de cascalho, né? Tem um depósito enorme de cascalho lá que é para realmente fazer esse trabalho de cascalhamento. Mas a informação que me passaram é essa. Estão esperando o tempo realmente firmar para que a gente possa fazer um trabalho que aguente o restante do ano, né? Mas a programação é se fazer assim que realmente parar a chuva, só a título de informação, tá bom? Mais algum vereador gostaria de falar a respeito da indicação? Bom, não tem como voto o vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Eliomar. Por favor, presidente. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. A favor. Boa indicação da colega foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Indicação RF 03/2023. Peço para o primeiro secretário Vitor Hugo que faça a leitura. Indicação RF 03/2023. Excelentíssimo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal Alto Paraíso de Goiás. Senhor presidente, a vereadora que subscreve na forma regimental e vigente, depois de se ouvir pelo plenário desta casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine aos escalões competentes da sua administração que sejam tomadas as ações necessárias para cumprir e determinar o decreto municipal 1646/18, conforme o anexo, o qual institui o trânsito especial na Vila de São Jorge, em dias de feriado, uma vez que falta de cumprimento do feriado, o decreto tem gerado muitos transtornos no trânsito de São Jorge, em dias de feriado. Sala das Sessões, 11 de abril de 2023, Renata Novaes de Freitas.
Com preferência da palavra, vereadora Rene. Obrigada, presidente. É notório, né, que quando um decreto não é cumprido, quando um decreto não é cumprido, o transtorno que isso causa para a cidade, né? Então, o próximo feriado é dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Então, o que a gente espera é que a prefeitura faça o devido trabalho e ajude, então, com que o trânsito de São Jorge fique mais aliviado, tendo em vista que esse último feriado isso não foi feito. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito da indicação? Bom, não temos como vota. Vereador Agenor. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Pastor Marlone. Por favor, senhor presidente. Vereador Eliomar. Por favor, presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, a indicação da colega foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Bom, boa noite, a senhora que acabou de chegar aí. Seja bem-vinda a essa Casa de Lei. Expediente terceiro não temos. Informe da presidência. Conforme foi lido ontem, em plenário, o ofício 05/2023, né, da UNB Cerrado, hoje vamos escolher um representante para composição do Conselho Comunitário do Centro UNB Cerrado. Só que eu acho que tinha que ler, porque tinha 3 vereadores que estavam ausentes, né? Pode ler para nós, vereador Marconei? Ele está aqui, será? Tá aí. Aos senhores dirigentes das entidades do Poder Público de Alto Paraíso de Goiás. Assunto: composição do Conselho Comunitário do Centro UNB Cerrado, biênio 2023 a 2025. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, informo que o Conselho Comunitário do Centro UNB Cerrado está em fase de recomposição bianual de sua representatividade. Ressalto que o Conselho do Centro UNB Cerrado, que está regulamentado por regimento interno, aprovado pela resolução do Conselho Superior Universitário da UNB, consune e tem como atribuições principais promover a realização de seminários, cursos, eventos e atividades visando a consecução dos objetivos desse Centro UNB Cerrado, contribuir com o desenvolvimento dos projetos de pesquisa, ensino e extensão e serem executados ou apoiados pelo Centro, propor a criação de grupos de trabalho, comissões permanentes e especiais, propor convênios, parcerias, contratos, entre outros vínculos, entre a UNB e entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. Apresentar à comunidade os projetos a serem desenvolvidos pelo Centro UNB Cerrado, bem como discutir as suas conquistas e desafios, considerando-se que o Centro trabalha em prol da sustentabilidade da região, necessitando, portanto, de um esforço coletivo para atingir seus objetivos. Visando renovar e fortalecer a gestão participativa e o alcance das ações do Centro UNB Cerrado, solicitamos a indicação de representantes, um titular e um suplente, com vínculo oficial aos poderes públicos para compor o Conselho Comunitário do Centro UNB Cerrado para o biênio 2023-2025. Solicitamos o envio de ofício timbrado para o endereço de correio eletrônico unbcerrado@unb.br, unbcer@unb.br, com as seguintes informações dos representantes indicados: nome completo dos membros titular e suplente, contatos de e-mail e telefone dos membros titular e suplente. Consideramos ser de grande importância e ficamos honrados em seguir contando com a participação do Poder Público no Conselho Comunitário do Centro UNB Cerrado. Sem mais, agradeço a sua atenção. Atenciosamente, professora Maria Júlia Martins Silva. Bom, eu queria saber dos vereadores, qual vereador tem interesse de ser o titular? Tem mais algum vereador que gostaria de... Então, todo mundo concorda que o vereador Marconei pode ser o titular? E o suplente? Tem que ver.
É? Pode ser. Então, a vereadora Rene, titular o vereador Marconei e suplente a vereadora Rene. Aí depois o secretário fazer um ofício mandando para lá informando. Aqui, continuando no informe da presidência, lembrando a todos que amanhã será votado o veto do prefeito, o artigo 5º do PL 02/2023. Tribuna dos vereadores. Algum vereador quer usar a tribuna? Vereador Eliomar, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Ontem eu não pude comparecer à sessão, porque eu estava em estado gripal bem forte mesmo, infecção de garganta, e fiz um teste de Covid ontem e fiz outro teste de Covid hoje à tarde. Então, por isso que, como tinha votação, fiz questão de comparecer na sessão de hoje, mesmo ainda estando tomando antibiótico, eu fiz questão de vir para não faltar as votações, mas o motivo de não ter vindo ontem foi exatamente devido a esse estado gripal muito forte, mas graças a Deus não é Covid. Eu queria, presidente, eu quero comentar, primeiro, cumprimentar a vereadora Rene pelo seu retorno, né? É um prazer recebê-la, Rene, junto com o Caluanã. Sejam bem-vindos a essa casa e que possa estar desempenhando, como sempre desempenhou, um papel de tamanha importância para os trabalhos do nosso legislativo, tá certo? Não sei se foi comentado na sessão de ontem, que eu não estava presente, com relação à reunião do São Jorge. Foi muito proveitosa, foi muito importante, mas eu queria deixar aqui também um comentário sobre talvez a falta de atenção ou simplesmente a assessoria de comunicação, não sei se da prefeitura, não sei se foi organizado pela prefeitura, muito falha, porque uma reunião tão importante quanto aquela do São Jorge, com a Polícia Militar, para resolver assuntos tão importantes, e a Câmara não foi convidada para comparecer. Simplesmente eu fiquei sabendo, porque acho que eu e o vereador André, porque somos amigos do comandante Pacheco, né, da Polícia Militar. O comandante Pacheco me ligou e falou: olha, eu gostaria que você fosse, Eliomar, para te ver, para te dar um abraço. Eu falei: vou com o maior prazer. Eu nem sabia de que se tratava a reunião. Aí o André me falou que iria também, o André convidou a Helena e o Agenor, não foi isso? Parece que foi isso que aconteceu, que nós chegamos lá e a reunião tinha inclusive começado, uma reunião de suma importância para definir a questão da reforma do postinho policial de São Jorge, definir a questão do aumento do coeficiente de policiais lá no São Jorge, principalmente nos finais de semana, e aumento de dias também, né, desse efetivo no povoado. Quer dizer, assuntos de extrema importância sendo discutidos, e a Câmara, que deveria ser um dos primeiros dos poderes constituídos no município a serem convidados a participarem, simplesmente não foi avisada. Ninguém ficou sabendo. Nós fomos, por acaso, porque o capitão nos convidou. Senão não teria ido nenhum vereador representar a Câmara. Então, assim, eu ainda não sei se foi reunido pela representante do São Jorge. Se foi pela representante do São Jorge, ela é um funcionário público também, né? Então deveria ter tido esse zelo de chamar a Câmara. Se foi realizado via Prefeitura, também tinha que ter esse zelo de avisar e convidar a Câmara a participar. De qualquer forma, eu achei que foi uma falha. A reunião foi muito boa, a nossa participação, mesmo chegando de última hora, eu achei que foi muito válida, mas eu achei que, de certa forma, faltou um pouco respeito, consideração com essa casa, por não termos sido convidados a comparecer na reunião de tamanha importância para o nosso município, né? Eu achei que isso aí foi um ato falho, tá certo? Então, senhor presidente, é o que eu queria falar nesse momento. Eu não vou falar, tinha mais coisas para falar, mas eu estou preferindo preservar a minha garganta, senão começa a tossir aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Pastor Marlone, com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Eu quero fazer uso da tribuna, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimento meus pares, vereadora Helena, vereadora Rene. Cumprimento todo o servidor aqui da casa, os ouvintes da Paraíso FM. Quero cumprimentar Murilo, o nosso amigo ali, a nossa amiga ali presente.
Senhor presidente, eu quero desejar aqui o retorno da senhora vereadora Rene. Ficou um tempo ausente, né, cumprindo uma missão divina, e prazer imenso, e quero fazer uso da palavra do vereador Eliomar, que Vossa Excelência tem sido aqui um esteio, esses anos que Vossa Excelência tem trabalhado conosco aqui nas comissões, na defesa do cidadão, tanto no coletivo quanto, né, no todo, tem apresentado um trabalho muito especial, né? Vocês têm surpreendido com essa capacidade, e desejo sucesso, desejo bênção, que esse herdeiro cresça, não só fisicamente, mentalmente, tudo, toda a saúde eu desejo para você e seu filho. Que Deus continue lhe abençoando de uma forma especial. Senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Mais algum outro vereador ou vereador gostaria de usar a tribuna? Bom, se não tem, então vamos fase da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário PL 01/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre as qualificações de entidade como organizações social e dá outras providências. Quero pedir o vereador Marconei, você pode ler o primeiro relatório da Comissão de Justiça e Redação? Comissão de Justiça e Redação, parecer, projeto de lei PL 01/2023, dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências. Relatório. Trata-se de matéria de autoria do Poder Executivo, cuja proposta se baseia na qualificação das entidades civis como organizações sociais, no âmbito do município de Alto Paraíso de Goiás, e estabelece normas para a celebração de contrato de gestão com o Poder Executivo Municipal. Desde a criação da Lei 9.637 de 1998, as associações civis e entidades sociais passaram a ter possibilidade de qualificação como organizações sociais e, assim, de acordo com os objetivos específicos em seu estatuto social, a consecução de atividades comuns de relevante interesse público, tanto em áreas da saúde, educação, saneamento básico, bem como nas demais áreas, passaram a ser objeto de contratos de gestão diversos. O contrato de gestão com organizações sociais tem por finalidade otimizar a prestação do serviço público, delegando às instituições civis a administração de determinados serviços, além da facilidade de entidades civis em adquirir materiais de consumo, equipamentos, as entidades também têm maior facilidade na contratação de profissionais e empresas de manutenção veicular e quaisquer outros contratos. Mesmo com tais facilidades, as empresas contratadas via contratos de gestão possuem diversos instrumentos de fiscalização e controle. Não somente prossegue com a obrigação de prestar contas ao município, como existe em sua composição um quadro de conselheiros fiscais, diretoria e conselho gestor, que além de manterem a qualidade do serviço público, tem a função de manter atualizados relatórios fiscais, orçamentários e de qualquer natureza. Grande parte das nuances do serviço a ser terceirizado constará em detalhes no contrato de gestão, peculiaridades como metas, cronograma específico, regime de contratação e manutenção dos funcionários efetivos da pasta, bem como áreas de atuação da organização no município. Porém, o presente projeto de lei estabelece diretrizes gerais a serem adotadas, baseado especificamente na Lei Federal 9.637 de 98, que já traz em seu texto orientações gerais tanto para a qualificação das entidades civis como dos instrumentos de gestão, fiscalização e acompanhamento. Emendas. Baseado na Lei Federal número 9.637 de 98 e em estudos realizados por esta comissão, junto à Procuradoria Jurídica e Contábil dessa Casa Legislativa, decidimos pela apresentação das seguintes emendas. Primeiro, emendas modificativas.
Altera o parágrafo 7º do artigo 1º, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 7º. A análise técnica do que trata o parágrafo 4º desse artigo não admitirá para a comprovação da exigência do parágrafo 5º de 3 anos na prestação de serviços em saúde, somente a experiência de seus dirigentes ou seu corpo técnico. Segundo, altera o inciso 1º do artigo 2º, passando a vigorar com a seguinte redação. Primeiro, atuar essencialmente em pelo menos uma das áreas. Terceiro, altera o parágrafo 3º do artigo 2º para corrigir erro de digitação, passando a vigorar com a seguinte redação. As entidades interessadas em usar a prerrogativa do que trata o parágrafo 2º deste artigo, aplica-se igualmente o procedimento estabelecido pelos parágrafos 3º e 4º do artigo 1º e parágrafo 5º para as organizações sociais que atuam essencialmente na saúde, ambos desta lei. Quarto, altera e acrescenta alíneas do inciso 1º, artigo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Primeiro, ser composto por a. 25% de membros natos representantes do poder público definidos pelo Estatuto da entidade. B. 30% de membros natos representantes de entidades da sociedade civil. C. Até 10%, no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou associados. D. 25% de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. E. Até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto. Quinto, altera a redação do parágrafo 1º, artigo 7º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Ao prefeito municipal caberá, na forma do parágrafo 2º do artigo 1º dessa lei, apoiar e estimular a qualificação das entidades privadas como organizações sociais, bem como oferecer suporte operacional à realização de chamamento público com os órgãos e as entidades correspondentes à atividade fomentada. 6. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Ao prefeito municipal incumbirá, por meio de celebração de contrato de gestão, os atos previstos nos incisos 1º, 2º e 3º desse artigo, bem como a constituição de comissão formada por no mínimo 3 membros para proceder ao recebimento e ao julgamento das propostas. Altera o caput do artigo 12º, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12º. O prefeito municipal poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista no artigo 7º desta lei, nas seguintes situações. Oitavo, altera o parágrafo 2º do artigo 12º, que passa a vigorar com a seguinte redação. O prazo de vigência do ajuste que, com base no inciso 2º desse artigo, o município de Alto Paraíso de Goiás, por meio de sua administração direta ou indireta, poderá celebrar com a organização social, será de no máximo 6 anos, após o qual deverá ser realizado novo chamamento público. Altera o parágrafo 3º do artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. O prazo de que trata o parágrafo 2º desse artigo, excepcionalmente, poderá ser renovado por até 6 anos, mediante. 10º. Altera o caput do artigo 15º, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15º. Fica autorizado o reembolso por rateio das despesas administrativas eventualmente realizadas pela organização social, na hipótese em que ela sirva de sua unidade de representação, desde que os dispêndios sejam comprovadamente vinculados à execução do objeto de ajuste de parceria e tenham sido previamente autorizados pelo prefeito municipal. Altera o parágrafo 2º do artigo 15º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os critérios para o rateio
a que alude o caput desse artigo serão disciplinados pelo prefeito municipal, vedada a delegação de tal atribuição. Altera a denominação da seção 5, passando a vigorar com a seguinte redação: seção 5, do fomento às atividades das organizações sociais. Emenda supressiva. Suprime a linha I do inciso 1 do artigo 2º, ficando as alíneas subsequentes automaticamente enumeradas. Voto do relator. Nada mais havendo a considerar, declaro voto favorável à matéria, com as emendas apresentadas, e recomendo que as demais acompanhem meu voto. Sala das Sessões, 5 de março de 2023. Vereador Marconei Corrêa da Silva, relator da comissão. Quarto, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada nesta data, votou pela aprovação do projeto de lei PL 01/2023 por unanimidade, incluindo as emendas apresentadas e nos termos das recomendações do relator, vereador Marconei Corrêa da Silva. Sala das Sessões, 5 de março de 2023. Vereador Marlon Dias Bernardes, presidente da comissão. Vereador Marconei Corrêa da Silva, relator da comissão. Bom, preferência da palavra o relator, então a palavra está com o vereador Marconei. Bom, presidente, primeiro, boa noite a todos, boa noite a Vinícius, boa noite Murilo e boa noite a moça que eu esqueci o nome, Vanúzia. Então, esse projeto, presidente, ele chegou aqui na casa há um bom tempo, né, e a gente já vem estudando ele há muito tempo, conversando com a comunidade sobre ele, né, e a gente fez mais de 4 reuniões sobre esse projeto. É um projeto complexo e é uma coisa nova para o município, né? Embora a gente não tenha tido a oportunidade de conhecer na prática outros municípios que utilizam desse serviço, né? Mas nas nossas pesquisas a gente viu que o projeto ele tende a melhorar a prestação de serviço. Então, embora a gente não tenha tido tanto aproveitado, né, todo o tempo que a gente teria para avaliar mais esse projeto, para a gente conversar mais com a comunidade, né, a gente elaborou o parecer e acredita que com as emendas que foram feitas, né, que foram muitas emendas aqui, principalmente na questão de ter mais segurança, porque esse projeto ele é uma experiência. Então, como aqui no projeto estava prevendo 12 anos, prorrogável por mais 12, a comissão achou por bem reduzir para 6 anos e, caso necessário, ser prorrogável por no máximo mais 6. Então, 24 anos, se for uma organização que não estiver prestando um bom serviço, é muito tempo, né, para o município estar convivendo. Então, a gente reduziu esse tempo. E outras emendas aqui foram adequadas à lei federal, né, porque alguns artigos não estavam em conformidade com a lei federal. Então a gente adequou e tentou melhorar o projeto aqui o máximo possível. Obrigado, boa noite. Mais algum membro da comissão gostaria de usar da palavra? O vereador Pastor Marlone, com a palavra. Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Senhor presidente, eu quero deixar registrado nos anais dessa casa a importância, a capacidade dos nossos representantes. E aqui eu quero mencionar o senhor vereador Eliomar, que em cima dessa matéria, desse projeto, ele esteve conosco em algumas reuniões, com a presença do senhor relator, vereador Vitor Hugo. E eu quero aqui, de uma forma especial, citar aqui a capacidade da assessoria jurídica dessa casa, a doutora Sara, e seus membros que compõem lá o seu escritório. Senhor presidente, dá para perceber, os vereadores, que no projeto original, quando ele vem para essa casa, ele vem com um número de 12 anos que essa entidade poderia estar operando no nosso município. Foi em conjunto, não só a cabeça, mas o relator, o senhor vereador Marconei, o senhor vereador Eliomar, a mim, quem vos fala, o vereador Gugu. A gente entendemos que 12 anos
é muito tempo. Então a gente decidimos que juntos que 6 anos seria suficiente para que essa empresa ela pudesse apresentar a sua capacidade, a sua idoneidade no sentido de prestar um serviço relevante à população, uma aprovação da população, porque a população eles aprovam quando o serviço é prestado com excelência. E esse projeto é um projeto, bem disse o nosso relator, é um projeto novo, mas nós, o olhar clínico, nós entendemos que isso é muito bom, até porque será uma experiência para o nosso município, né? Que eles possam estar apresentando essa questão operacional desse serviço com qualidade, porque a população, eles querem um trabalho de qualidade, né? E o que eu quero deixar registrado aqui é que algumas mudanças é que nesse projeto o poder público ficou de fora. A prefeitura ficou de fora na questão da indicação de membros para o conselho. Então eles colocaram praticamente todos os números, que dá os 100% de conselheiro, tudo pela empresa. E nós então entendemos, por isso que houve as emendas. Então a gente colocamos 25%, né, que o poder público vai indicar os seus representantes para acompanhar o funcionamento dessa empresa. O quanto que é importante você ter vereadores, você ter assessoria jurídica com a grande capacidade, com um conhecimento muito amplo, para que nos dê condição da gente poder fazer os relatórios e votarmos com mais segurança quanto a essas matérias. E aqui quero parabenizar mais uma vez o senhor vereador relator Marconei, Vossa Excelência tem surpreendido com a sua capacidade. E lembrando que o nosso relator, vereador Vitor Hugo, algumas coisas que ele percebeu, estudando a matéria, ele falou, precisa fazer essas mudanças. E aqui quero parabenizar Vossa Excelência pela capacidade. E o nosso líder aqui, o vereador Eliomar, nem se falar, porque ajudou bastante aqui no projeto. Na condição de presidente da comissão, quer dizer aos vereadores que vote com segurança, porque essa matéria é uma matéria importante, ela está dentro das condições para ser aprovada. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar? Vereador Eliomar, com a palavra. Bom, desculpe minha falta de educação, acho que não cumprimentei os nossos amigos aí, né? Boa noite a todos. Reni, você achei no banheiro quando eu dei boas-vindas para você também, né? Mas, pois é, então seja bem-vinda você, o Caluanã, que Deus abençoe esse novo início de jornada, né? De continuação da jornada, né? E a gente vai estar junto aí, com fé em Deus, para apoiar naquilo que a gente puder, tá bom? Como foi bem colocado pelo pastor Marlone, nós fizemos esses pareceres conjuntos. Então, as reuniões foram feitas, Comissão de Finanças e Orçamento, acho que todas elas foram juntas, né? Então, os pareceres foram elaborados de forma conjunta, porque assim facilitou para que nós pudéssemos discutir com mais coerência e com mais pessoas reunidas sobre alguns itens relacionados a essa matéria. Essas chamadas OS, Organizações Sociais, isso já existe no país inteiro, em especial nos grandes centros, mais em capitais e a nível estadual. Então, já existe um arcabouço de leis federais que determina de que forma pode ser desenhado esse projeto para que a OS venha a assumir essas funções do município. E a gente não pode fugir disso que a lei federal determina. Só que o projeto chegou para a nossa casa aqui faltando alguns itens que são inclusive citados na lei federal, como por exemplo, a lei federal diz que é obrigado a OS ter entre 20% a 40% de membros do conselho de pessoas vinculadas à administração pública, funcionários da administração pública em geral. E não constava esse item, então nós tivemos que fazer uma emenda para que a lei federal fosse cumprida. Como foi bem colocado pelos vereadores aqui também, nós chegamos à conclusão que para uma OS assumir, seja saúde ou qualquer outra área em Alto Paraíso, 12 anos prorrogáveis por mais 12 anos é muito tempo, porque o que acontece? A OS entra sabendo que ela tem 12 anos e depois ainda pode ser prorrogado por mais 12 anos, ela não precisa ter aquela obrigação de prestar um serviço de excelência. Ela fazendo só o básico para não ser punida, ela tem 12 anos. Agora, nós diminuindo esse prazo para 6 anos, essa OS vai pensar o seguinte, essa organização social, essa empresa, ela vai ter que pensar o seguinte, eu tenho que fazer um trabalho bem feito, porque daqui a 6 anos vão avaliar o meu trabalho. Se não estiver bem feito,
vamos retirar e buscar outra. Então isso obriga essa OS a prestar um serviço de excelência. Então esse foi o principal motivo que nós chegamos à conclusão que não daria para manter 12 prorrogável por mais 12. E sim a gente diminuir pela metade isso para a gente ter a certeza de que essa OS vai fazer o possível para prestar um serviço de excelência. E caso não preste um serviço de excelência, com 6 anos a gente tem possibilidade de fazer um novo chamamento público e trocar essa OS por uma outra que venha substituir, que preste um bom serviço para a nossa coletividade. Além de outras emendas que foram apontadas pelos relatores e os vereadores que participam nas comissões. Então o relatório ficou muito bem feito, parabenizar o Marconei, porque foi quem finalizou o relatório, ficou muito bem feito, e eu acredito que, e peço aos colegas vereadores que aprovem, porque realmente foi algo que foi muito bem feito, muito bem trabalhado, analisado, inclusive com os pareceres da nossa assessoria jurídica, que é muito competente, e da nossa assessoria contábil também, que fez um trabalho de excelência, mostrando todas as questões necessárias para que a gente tivesse segurança no trabalho para a aprovação dessa matéria, certo? Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Fala. Vereador Marconei. Só um adendo, eu já falei, mas é rapidinho. Lembrando que esses 6 anos é o teto, então não quer dizer que o contrato de gestão vai ser firmado com 6 anos, pode ser com 1, com 2, com 3, isso vai depender do executivo. Mais algum vereador gostaria de falar? Não tem como voto o vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Eliomar. Por favor, presidente. Vereador Pastor Marlone. Voto com o relator, senhor presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. A favor. Bom, o relatório da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Quero pedir ao primeiro secretário que faça a leitura da Comissão de Justiça... Calma aí. A Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de Lei PL 01/2023 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e de outras providências. Relatoria. Trata-se de matéria de iniciativa do chefe do Poder Municipal, Poder Executivo Municipal, solicitando autorização legislativa para estabelecer o regimento jurídico das organizações sociais no âmbito municipal, bem como o procedimento de observar quando do chamado e das fiscalizações dos contratos porventura firmados pelos interessados. O texto do projeto de lei se faz acompanhar dos seguintes documentos: relatórios de impacto financeiro, página 23 a 25, certidão declaratória do rol de despesas cujos vem a fundamentar estimativa de impacto das despesas financeiras, página 26 a 27, certidão do contador da prefeitura atestando a existência da dotação, saldo suficiente ou percentual autorizado que possibilite a sua suplementação, da página 28, demonstrativo do relatório do impacto orçamentário e financeiro do projeto de lei, da página 29, declaração do ordenador de despesa, página 30. Ressaltante que foram juntamente ao processo legislativo o texto de toda a legislação pertinente citada no texto legislativo, bem como jurisprudencial de tribunais superiores, formado assim um cervo de material que consideramos suficiente para deliberar a respeito do mérito da matéria, do ponto de vista que compete a essa Comissão de Finanças e Orçamento. As folhas 70 e seguintes do processo legislativo foram juntados aos pareceres da assessoria da Casa Jurídica e Contábil, quando a juridicidade e
legalidade, deixaremos os comentários de mérito para quando da defesa do voto verbal em plenário, em obediência à disposição regimental que orienta no sentido de qual análise pertence aos objetivos da Comissão de Justiça e Redação. Do ponto de vista contábil e financeiro, cabe registrar no presente relatório os principais tópicos antinentes a esta Comissão de Finanças e Orçamento, deixando a explanação mais pormenorizada para o momento de votação em plenário. Assim sendo, constata-se que existe dotação orçamentária para custear despesas constantes do projeto de lei em epígrafe, sendo elemento de despesa 22.9043, subvenções sociais. Segundo, estimativa do impacto orçamentário calculado pela assessoria contábil da Câmara Municipal. Valor estimado da despesa anual: 12.876.000. Valor do orçamento: 116.390.390 reais. Estimativa do impacto: 11,6%. Estimativa do impacto financeiro, segundo análise apresentada pelo contador da Câmara do Corpo, seu parceiro técnico. Valor mensal atual: 823.000. Valor mensal previsto no projeto de lei: 1.073.000. Impacto financeiro mensal: 250.000. Impacto financeiro anual: 3 milhões. Análise de forma conjunta os principais mais relevantes indicativos acima apontados. Entendemos que a matéria e seus anexos, bem como os cálculos decorrentes das estimativas calculadas a partir de seus artigos, parágrafos e anexos, demais dispositivos legais nela contidos, nos levam a concluir que estão contempladas todas as exigências e premissas da legislação contábil e financeira, principalmente ao que vai disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000, em seus artigos 15, 16 e 17 e 21. Dito isso, esta relatoria acompanha a conclusão exagerada pelo contador da Câmara Municipal, exarada pelo contador da Câmara Municipal em seu parecer contábil, no dizer que, abrimos aspas, do ponto de vista contábil, enquanto as disposições vigentes na legislação que trata das finanças e contabilidade pública, a matéria está corretamente apresentada. Segundo voto do relator, sendo o que proponho expor de momento, conclua favorável pela aprovação da matéria sem emendas e recomendo aos demais colegas que acompanhem meu voto. Sala das Sessões, 5 de abril de 2023, vereador Vitor Hugo Martins Afro de Torres, relator da comissão. Parecer da comissão: a Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião conjunta com a Comissão de Justiça e Redação, deliberou por unanimidade acatar o voto do relator, votando favorável ao projeto de lei 01/2023, sem emendas. Sala da Sessão, 5 de abril de 2023, Eliomar Bertoldo Siqueira, presidente de comissão; Vitor Hugo Martins Afro de Torres, relator de comissão; Marconei Corrêa da Silva, secretário da comissão.
Bom, preferência da palavra está com o relator. Eu acho que Gugu é o relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Boa noite, presidente. Boa noite, nossos ouvintes. Boa noite, vereadora Renata, vereadora Helena, os funcionários da casa e os demais vereadores. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento fez um estudo juntamente com a de Justiça e Redação, juntamente com o Marconei, relator, pastor Marlone, vereador pastor Marlone e o Oleomar, onde nós estudamos junto mais de 4 reuniões, e é um projeto polêmico, né? Polêmico porque é novidade, como se diz aí no município. Houve várias demandas, inclusive até procura numa reunião que tivemos junto com a secretária de saúde também, tiramos algumas dúvidas, né? Para ver o que poderia melhorar no município. E chegamos a um ponto também que o parecer do contábil foi favorável, totalmente favorável, né? Que é o Ica, o cara muito bom, e chegamos ao ponto que destinamos aí várias emendas em grupo. Na verdade, não foi apresentado pela comissão nossa, foi pela de finança, foi pela de Justiça e Redação, pelo relator Marconei, que compõe o Marconei, pastor Marlone, e eu acho a Renata, né? Só que não estava presente ainda nas reuniões. E dizer para você que pedir aqui os companheiros que dê o voto favorável a essa matéria aí. Bom, mais algum membro da comissão gostaria de... Vereador Eleomar, com a palavra. Sim, presidente. Mais uma vez, lembrando que nós fizemos um estudo conjunto com a Comissão de Justiça e Redação, né? E obtivemos todos os dados necessários junto à nossa assessoria contábil, como a dotação orçamentária para custear as despesas dos projetos, né? Estimativa de impacto orçamentário, sendo que essa estimativa de impacto está estabelecida num total de 11,06%, e dentro do impacto do valor atual para o que será delineado com a aprovação desse projeto, terá um acréscimo de R$250 mil, sendo que o valor atual é de 823 e o valor previsto passa para 1.073, sendo o valor total de R$3 milhões. Mas dentro de todas essas informações contidas, que são mais técnicas e contábeis, né, a maior parte das emendas que eram dentro do corpo do projeto, mais para, digamos, a parte administrativa e correção de alguns dados, foram feitas emendas junto à Comissão de Finanças e Orçamento, e ficando para a Comissão de Justiça e Redação apenas verificar a legalidade contábil, se realmente existia dotação orçamentária, se existia estimativa de impacto financeiro, e esses documentos foram apresentados trazendo a legalidade da matéria. Então, diante disso, eu peço aos colegas que nos ajude a aprovar, pois a matéria está dentro da sua legalidade, ok? Mais algum vereador membro da comissão? Vereador Marconei, com a palavra. Esse projeto, embora ele não seja específico para a saúde, ele está mais voltado para a questão do hospital municipal, né, que desde o início aqui do nosso mandato, é uma área onde a gente vê mais reclamações por parte do município. E com razão, né, porque não tem condições do município investir quase R$1 milhão por mês no hospital, e o contribuinte chega para receber um atendimento e não tem médico, né, precisa de um atendimento na zona rural, não tem carro para levar o médico, então isso não dá mais para admitir. Então, esse projeto, a gente viu que é uma opção de estar melhorando a saúde do município também, além de outras áreas. Sim? Só complementando o que foi dito pelo nosso colega Marconei, realmente a gente acredita que é mais voltado para a saúde. Mesmo para a saúde, não quer dizer que isso vai abraçar toda a nossa saúde. De repente vai ser algo, essa OS vai assumir só a administração do hospital, não a zona rural, não os postos de saúde. Isso depende muito do contrato, do chamamento público que vai ser feito. Então, esses dados não estão contidos no projeto. Vão estar contidos dentro do chamamento público que será feito. De repente vai ser feito um trabalho de solicitação da participação de um OS apenas para a administração do corpo do hospital, ficando a critério do município administrar
toda a parte do PSF, atendimento de zona rural e tudo mais. E também foi discutido aqui, inclusive com o prefeito, com a secretária de saúde, com relação aos funcionários que hoje são funcionários do município que estão atuando na saúde. E que também no contrato vai ser estipulado que essa OS terá a obrigatoriedade de abraçar esses funcionários, de acampar esses funcionários, porque senão nós ficaríamos com um monte de funcionários aí contratados, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, motoristas, e sem ter onde colocar esses funcionários para trabalhar. Então tudo isso, só para tranquilizar, de repente tem até alguém da saúde, algum funcionário, um auxiliar de enfermagem, enfermeiro, mas e aí, essa OS assume nós, como nós vamos ficar? Não. Dentro de a proposta de chamamento público do contrato que será elaborado, vai ser destrinchado tudo isso e criado as obrigações que essa OS terá que cumprir junto ao município, inclusive acampar os funcionários, os equipamentos e o que tiver de uma forma que não cause prejuízo a nenhuma das partes, certo? Então, mais a título de esclarecimento. Então, esse nós estamos aprovando, esse projeto nós estamos hoje trabalhando em cima dos relatórios, é um projeto meio que padronizado. Então a gente procura adaptar para as nossas realidades aqui, mas a gente pode mudar muito pouco dentro do corpo desse projeto, porque ele é meio padronizado, como eu disse, por um arcabouço, um monte de leis federais que já delimita até onde a gente pode ir. Então, se nós fizermos muitas alterações aqui, a gente vai estar ferindo alguma lei federal que determina até onde a gente pode chegar dentro desse projeto. Agora, na hora de fazer o chamamento público, de fazer um relatório para que as OS saibam quais são as suas obrigações, aí sim é que serão criadas todas essas outras situações para que o município, o funcionarismo, de modo geral, não fique em prejuízo, tá certo? Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do projeto? Bom, se não tem, como vota o vereador Agenor? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Pastor Marlone? Voto com o relator, presidente. Vereador Eliomar? A favor, presidente. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Bom, o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Agora temos a Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Quero pedir o vereador Marconei, que faça a leitura do relatório. Projeto de Lei PL 01 de 2023 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências. Relatório. Trata-se de matéria de autoria do Poder Executivo, cuja proposta se baseia na qualificação de entidades civis como organizações sociais no âmbito do município de Alto Paraíso de Goiás e estabelece normas para a celebração de contratos de gestão com o Poder Executivo Municipal. A área da saúde em Alto Paraíso é ponto-chave para o município, chegando ao investimento de aproximadamente R$ 1 milhão mês, somente para manutenção do Hospital Municipal. Além de todo o corpo técnico e de apoio, em virtude das peculiaridades desta área, dezenas de outros investimentos fixos são necessários para que sejam atendidos os requisitos básicos de saúde. Segundo consulta feita aos gestores municipais, diariamente são feitos em média cerca de 60 a 70 atendimentos, o que exprime uma sobrecarga de demanda em detrimento à estrutura precária em que se encontram alguns setores do Hospital Municipal. Acredita-se que tal sobrecarga se deve principalmente à população flutuante que frequenta o município e ao grande déficit populacional registrado no último censo realizado, ou seja, embora o atendimento seja feito conforme a realidade de habitantes, que está estimada em cerca de 11 mil, o município recebe recursos federais e estaduais baseados apenas em cerca de 7 mil habitantes. Dentre as grandes dificuldades que o projeto em estudo visa solucionar está a questão de compras públicas, ao passo que a aquisição de medicamentos, equipamentos médicos, insumos de utilização diária e outros são precedidos de longo trâmite licitatório. Frequentemente, o Hospital Municipal fica desassistido de tais insumos, pois embora a previsibilidade e planejamento
possam sanar parte do problema, outros, como a desistência de empresas fornecedoras no meio do contrato ou a incapacidade de entrega de medicamentos específicos, têm ocorrido pontualmente. Em Goiás, diversos hospitais, como o Hospital Estadual de Pirenópolis, Ernestina Lopes Jaime, Hospital Estadual de Anápolis, Hospital Estadual Dr. Alberto Raci, Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia, Hospital Estadual de Formosa, Hospital de Urgências de Goiás, Hugo, Policlínica Estadual da Região Nordeste, Posse, dentre tantos outros, há registros em que a satisfação dos pacientes atendidos por tais hospitais chegam a 90%. As organizações sociais, no município ou em âmbito estadual ou federal, poderão celebrar convênios com o município por meio de contratos de gestão, instrumento pelo qual ocorrem os acordos de cooperação, regras e objetivos do contrato, que pode ser não somente para a saúde, como também quaisquer outras áreas específicas que a gestão pública julgar necessário, sempre no intuito de melhorar a qualidade da prestação do serviço ao cidadão. Vejamos o que diz a Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, artigo 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta lei. Vale ressaltar que no ano de 2015, em pesquisa realizada pela ONA, Organização Nacional de Acreditação, 9 dos 10 melhores hospitais públicos eram administrados por OS. Portanto, esses e outros dados relativos à presente proposta nos faz crer que a gestão por organizações sociais é um grande avanço para a saúde do município e a melhoria do atendimento à nossa população. A administração via contrato de gestão de determinados serviços não exclui a Câmara Municipal, bem como os gestores públicos, da responsabilidade de zelar pelo bom atendimento de saúde no município, caso haja a celebração de eventuais contratos, além de um conselho gestor com integrantes do Poder Executivo, bem como de membros da sociedade, estarão diretamente ligados à administração da entidade, o que estabelece importante controle social para qualquer serviço que venha a ser prestado nesta modalidade. Voto do relator. Nada mais havendo a considerar e analisando os pontos de vista reservados a esta comissão, declaro voto favorável à matéria sem apresentação de emendas e recomendo que os demais membros acompanhem meu voto. Quanto às emendas apresentadas pelas outras comissões, essas serão discutidas quando da votação dos pareceres. Sala das Sessões, 5 de março de 2023. Vereador Marconei Corrêa da Silva, relator da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada nesta data, votou pela aprovação do projeto de lei PL 001 de 2023 por unanimidade, nos termos das recomendações do relator, vereador Marconei Corrêa da Silva. Sala das Sessões, 5 de março de 2023. Vereadora Helena Maria da Conceição Gomes, presidente da comissão. Vereador Marconei Corrêa da Silva, relator da comissão. Vereador Agenor da Silva Bastos, secretário da comissão. Com preferência da palavra, o relator, vereador Marconei, com a palavra. Bom, presidente, estou como relator também dessa comissão e, separadamente, a gente fez também os estudos baseado nos objetivos dessa comissão, né, que é mais avaliar as questões ligadas à saúde. E dentro dos estudos que a gente pôde realizar, estudando o projeto, a gente viu que realmente tem um potencial muito bom, né, essa questão de ter OS atuando no município, né, tanto como a gente até colocou aqui em algumas partes do parecer, existem várias experiências exitosas. Claro que também existem experiências que não deram certo, mas tudo isso vai depender da capacidade de gestão do município em intermediar esse contrato. E também nossa, né, que vamos estar acompanhando de perto. As demais questões já foram tratadas, creio que é isso. Mais algum membro da comissão? Vereadora Helena, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores aqui presentes. Senhor presidente,
em reunião da nossa comissão, né, na questão da saúde, entendemos que esse projeto, a tendência é melhorar a saúde, né, porque nós temos tantos problemas e acreditamos que vem para melhorar. Nós temos aqui várias cidades onde 90% da população é satisfeita com esse trabalho, né, nesses locais onde já existe essas OSs. Então, de qualquer forma, nós vamos estar, né, fiscalizando. Não significa que vai resolver o problema de Alto Paraíso, né, mas acreditamos que parte dele, ou a maioria deles, vai estar sendo resolvida, porque a saúde hoje em Alto Paraíso, eu acho que é a pasta que mais dá problema no município. Porque a demanda é muito grande, né? A demanda é muito grande da população local e também das pessoas que vêm, né? É o público que vem e vai embora e deixa aqui o problema para o município. Então, acreditamos que vem melhorar. Quero parabenizar aqui todas as comissões, os relatores, né? Que fez uma explanação muito bem feita sobre esse projeto. Deu para entender, qualquer pessoa que está ouvindo a sessão entende agora o que é um OS, né? Quais os problemas que nós temos no hospital e o que pode ser feito. E o prefeito está aí tomando atitude para que isso se resolva. Então, peço aos colegas que votem a favor do nosso relatório. Mais algum membro da comissão gostaria de usar a palavra? Se não tem outro vereador, gostaria de estar falando a respeito do projeto. Vereador Pastor Marlônico. Senhor presidente, é uma satisfação muito grande. Eu sei que nós temos aqui um público presente, os ouvintes. Eu estou analisando aqui, esse projeto ele passou por 3 comissões. O quanto que é importante o papel da Câmara à sociedade. Não foi só 3 vereadores que estudaram, não foi só a análise de 3 vereadores de uma comissão. Esse projeto teve um envolvimento de 3 comissões. Cada comissão tem 3 vereadores que representam. É o presidente, o relator e o secretário. Eu quero deixar isso aqui porque é muito bom, é muito motivante, é gostoso, é gratificante você saber que o papel desempenhado por nós vereadoras, em prol da sociedade. Todo esse trabalho, todo esse esforço que nós estamos tendo aqui, e tem mais, a sociedade nos colocou aqui para isso, né? Eu estava analisando aqui a assessoria da casa, a secretaria-geral, houve todo um aparato em cima desse projeto, né? Por isso que deu certo, né? Eu queria aqui até mostrar aqui um ponto, assessoria contábil pública e comercial, que o nosso I, que é o representante, e que ele tem acompanhado isso aqui bem de perto. Eu estava vendo aqui também o parecer jurídico, que é os fundamentos jurídicos. É o doutor Leonardo Macedo de Carvalho, registrado no AB-DF 35356, doutora Sara Gleice Neri Almeida de Carvalho, registrado no AB de DF 38811, registrado também no AB de Goiás 42426A. Essa casa está muito bem representada. É por isso que as coisas estão dando certo. Porque nós temos aqui vários vereadores, que alguns não é advogados, mas têm um grande conhecimento. E eu estou satisfeito com a forma, com a condução, e vou deixar mais. A população de Alto Paraíso está muito bem representada, com essa casa compromissada e levando a sério a necessidade e o interesse da nossa população. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de usar para falar a respeito do projeto? Ou se não tem, como vota o vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Reine. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone. Voto com o relator, senhor presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Agenor. A favor. Bom, o relatório
da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Bom, fase das explicações pessoais. Algum vereador gostaria de usar as explicações pessoais? Bom, se não temos, eu quero só avisar os vereadores que amanhã, ao término das sessões, eu vou convocar uma extraordinária para a gente aprovar. A aprovação é a terceira e última votação do... Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Aqui para aprovação, né, a terceira aprovação do projeto ordinário PL 01/2023. Amanhã, após o término, vamos ter uma extraordinária. Fiz uma confusão aqui. Agora eu já ajeitei. Bom, então, tribuna livre não temos. Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrado. A próxima sessão ordinária é dia 12 de abril de 2023, horário regimental de 20 horas. E todos vão com Deus.